Quando você tem a formação de um sequestro ósseo, você vai fazer a radiografia, vai ver a área do alvéolo ali, radiolúcida, e vai ver um ou mais pontos radiopacos dentro dessa área do alvéolo, você confirma a presença do sequestro ósseo, porque ele já está solto das paredes ósseas, e o diagnóstico é tranquilo. Mas tem vezes, ou na alveolite seca, por exemplo, que você não vai ter a formação desse sequestro ósseo. E aí, você radiografa, e a imagem é do alvéolo ou em cicatrização, ou ainda do alvéolo estabelecido. Se não é um caso de alveolite seca, porque na alveolite seca você tem a desidratação do coágulo, a exposição das paredes ósseas, mas você não tem essa contaminação, essa infecção do osso de forma intensa. Então, nesse caso, você não vai ter a formação do sequestro ósseo, mas nos outros casos agudos ou da alveolite úmida, esse sequestro ósseo ele pode estar em reabsorção ainda. E por isso que não tem a imagem radiográfica. Às vezes ele está lá porque ele fraturou durante o procedimento e ele ficou lá dentro. Mas às vezes não. Às vezes você tem a necrose de uma parede, porque aconteceu na luxação do dente, ou você fez a osteotomia, quer seja com motor, ou quer seja com outro tipo de instrumento ali para fazer a extração, e você tem algumas áreas dessa parede óssea necrosada, e que você vai ter, então, a necessidade de mobilização de toda uma população celular. Essas células são os clastos, e você vai precisar da formação de osteoclastos, que vão fazer essa linha de reabsorção da parte que está necrótica para a parte que está vital. Qual é o sinal de que esse osso está necrótico? Na verdade, é um sinal microscópico. A não ser quando você tem uma área grande de osteomielite, né, que você precisa fazer um retalho ali, abrir mais, expor. Aí você vai começar a curetar aquele osso ali, você vai ver parte que não está sangrando. E essa parte que não está sangrando é sinal de necrose, é sinal que você está curetando, se não é sequestro ósseo ainda, justamente essa parte que a gente está descrevendo que iria virar um sequestro ósseo. É que você vai chegar na parte que vai estar sangrante, e nessa parte que está sangrante, certamente é lá que os osteoclastos estão trabalhando para separar a parte morta. Mas qual era mesmo a questão para saber se era sequestro ósseo? Os osteócitos, eles estão necrosados, o espacinho que eles ocupavam lá no osso está vazio. Mas isso é algo que só se vê microscopicamente. Então, também é sempre importante enviar esses fragmentos que são removidos para o exame histopatológico para você confirmar, ter tranquilidade e estar amparado também com os exames de que tudo é realmente uma osteomielite. Há muita variação de tempo entre o procedimento e a constatação desses sinais, depende. Às vezes isso é muito rápido, já no pós-operatório imediato, o paciente vai começar a apresentar a sintomatologia. Isso tudo está relacionado à virulência da bactéria, do patógeno que está atuando lá, com a capacidade reacional do indivíduo. E essa pergunta é fantástica, porque isso é um ponto muito importante, porque é um negócio que dificulta ainda mais a gente manejar essas situações, né? Às vezes você tem o caso que estava evoluindo bem, você não esperava problemas maiores e começa essa queixa. Mas nunca vai ser tempo demais. Esse tempo você vai medir talvez em uma semana no máximo. Passado esse período, você já tem a transformação do coágulo em tecido conjuntivo fibroso. E esse tecido conjuntivo fibroso, em mais de uma semana, já vai ser o tecido ósseo primário. O que não impede a presença de bactérias lá. Mas, passado esse tempo, se as coisas estão assintomáticas, dificilmente você vai ver esse problema acontecendo.